Só para esclarecer, tanto o Dr. Humberto de Matos Brites está de férias, quanto o Dr. Marcos Alex Vera também está de férias. Eu estou na qualidade de Procurador-Geral de Justiça em exercício e achei por bem esclarecer alguns fatos que vieram à tona, alguns fatos que são inverídicos, outros fatos que têm parte de verdade e que nós vamos aqui, viemos a público para esclarecer diante do interesse da sociedade. Então, antes de abrir para perguntas, antes de nós tratarmos, e todos poderão perguntar o que quiserem, nós iremos fazer a leitura tanto de uma nota do Ministério Público, como uma nota do GAECO, do Dr. Marcos Alex. E aí nós iremos fazer os esclarecimentos que os senhores quiserem e que entenderem necessários. Então, primeiro uma nota do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. O Procurador-Geral de Justiça em exercício vem a público esclarecer fatos que vêm sendo objeto de notícias em órgãos de imprensa, tanto impressos quanto eletrônicos, bem como nas redes sociais, os quais possuem como pano de fundo a saída do promotor de justiça Marcos Alex Vera de Oliveira, da coordenação do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. O GAECO-MS é um grupo composto de promotores de justiça de entrância especial designados pelo Procurador-Geral de Justiça e a ele subordinado. A Resolução 09/2011, de 22 de agosto de 2011, do Ministério Público, que disciplina dessa maneira. O promotor de justiça, Marcos Alex Vera de Oliveira, por minha indicação, à época eu era chefe de gabinete do então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Alberto de Oliveira, que acolheu a sugestão que dei, foi agregado ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça, com prejuízo das funções, para atuar no GAECO, isso em 25 de outubro de 2010. Na gestão do Procurador-Geral de Justiça, Humberto de Matos Brites, foram efetivadas reformulações no GAECO, fato natural em todas as administrações do Ministério Público Brasileiro. Com o Dr. Humberto, o Dr. Marcos Alex foi designado para atuar como coordenador do Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado, isso em 27 de junho de 2012. Durante todo esse período que atuou como coordenador do GAECO, até agora 3 anos e 4 meses, o promotor de justiça Marcos Alex, juntamente com os demais promotores de justiça que integraram e que integram o GAECO, cumpriu relevantes serviços para o Ministério Público deste Estado, o que é reconhecido pela nossa instituição e pela sociedade. Eu reafirmo aqui, em nome do Ministério Público, a irrestrita confiança na atuação honesta, competente e íntegra do promotor Marcos Alex Vera de Oliveira, bem como os demais promotores de justiça que integram o GAECO, Dr. Marcos Roberto Dietz, Dr. Emílio Luiza de Almeida Albertini e Dra. Cláudia Loureiro Ocares Almirão, valorosos e dedicados membros da instituição, unicamente comprometidos com os interesses da sociedade sul-mato-grossense. Importante frisar aqui que desde o ano de 2010, inicialmente com o então Procurador-Geral Paulo Alberto de Oliveira e agora na gestão do Procurador-Geral Humberto de Matos Brites, procura-se imprimir uma nova faceta ao GAECO, priorizando a atuação no combate aos crimes que lesam os cofres públicos, o que pode ser constatado pela realização de diversas operações em conjunto com os promotores de justiça das muitas comarcas deste Estado. O trabalho desenvolvido pelo GAECO é realizado de modo independente entre todos os promotores de justiça que o integram,
sem qualquer ingerência, como se depreende das inúmeras ações realizadas pelo GAECO durante todos esses anos. A denominada Operação Coffee Break é de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, Humberto de Matos Brites, e foi por ele delegada integralmente ao GAECO, que atua de modo eficaz e independente. A confecção do relatório da aludida Operação Coffee Break marca uma etapa interna dessa operação e não a sua conclusão, tendo sido juntado aos autos do procedimento de investigação e encaminhado para que o Procurador-Geral de Justiça efetue a análise e defina seu entendimento jurídico. Mas a análise do relatório da Operação Coffee Break, bem como nas demais hipóteses que envolvem crimes atribuídos a prefeitos municipais ou autoridades que detenham foro perante o Tribunal de Justiça, será pautada pelo critério da legalidade, fundada nas provas colhidas e com a observância do interesse público primário. O promotor de justiça Marcos Alex Vera de Oliveira, já em dezembro de 2014, havia manifestado interesse em se desligar do GAECO por questões eminentemente pessoais, tendo permanecido à frente do órgão em atendimento a uma solicitação deste Procurador-Geral de Justiça em exercício, que entendia como necessária sua permanência. Em dezembro de 2015, após a confecção do relatório da Operação Coffee Break, reafirmou o promotor de justiça Marcos Alex Vera de Oliveira o entendimento de que havia cumprido seu ciclo frente ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. De comum acordo entre o Procurador-Geral de Justiça Humberto de Matos Brites e o promotor de justiça Marcos Alex Vera de Oliveira, em razão do interesse institucional, foi acertada a permanência deste na coordenação do GAECO até a finalização do trabalho que vem sendo realizado na Operação Coffee Break, com a adoção das medidas judiciais cabíveis e responsabilização dos envolvidos. A Procuradoria-Geral de Justiça reconhece o trabalho de excelência desenvolvido pelo promotor de justiça Marcos Alex, tanto como integrante e posteriormente como coordenador do GAECO, demonstrando que o Ministério Público deste Estado tem absoluto compromisso com a sociedade destinatária da nossa atuação. Mas, para não haver prejuízo na continuidade dos trabalhos do GAECO, prioritariamente em relação aos fatos apurados na Operação Coffee Break, o Procurador-Geral de Justiça convidou os promotores de justiça Thales Franklin de Souza e Tiago de Giuli Freire, que já integram a força-tarefa que apura atos de corrupção na esfera criminal e de improbidade administrativa, para integrarem o GAECO, convite prontamente aceito por ambos, o que reforçará a atuação do órgão no trabalho de combate à corrupção. Ainda mais, salientes que a força-tarefa do Ministério Público já ajuizou várias ações de improbidade administrativa e ações penais em atendimento e mais, tendo sido decretadas prisões processuais pelo Poder Judiciário em atendimento a requerimento formulado pelos promotores de justiça que a integram. Ademais, as medidas judiciais intentadas resultaram cautelarmente na indisponibilidade de milhões de reais já decididos pelo Poder Judiciário, com o objetivo de resguardar o erário, o que revela a seriedade e o compromisso da instituição com a causa pública. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reafirma, por imperativo constitucional e legal, o compromisso com a sociedade deste Estado, na certeza
de que todos os colegas envolvidos na apuração dos fatos noticiados irão agir com rigor e competência, responsabilizando os culpados no âmbito criminal e na esfera de improbidade administrativa. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul repudia com veemência os ataques pessoais que tanto o Procurador-Geral de Justiça, Humberto de Matos Brites, quanto o Promotor de Justiça, Marcos Alex Vera de Oliveira, sofreram e estão sofrendo por interesses pouco republicanos, com ações que visam a tentar prejudicar a investigação que vem sendo desenvolvida e causar instabilidade na opinião pública. É o que o cidadão sul-mato-grossense espera do Ministério Público desse Estado: apurar e punir com rigor qualquer pessoa que seja responsável pela lesão aos cofres públicos. E tenham certeza, é isso que iremos fazer. Essa é a nota do Ministério Público. Dr. Marcos Alex também emitiu uma nota que eu passo a ler aqui para os senhores. Nota do GAECO, pelo seu coordenador, e do Ministério Público. Diante dos fatos e notícias veiculadas nos últimos dias referente à minha atuação junto ao GAECO, especialmente no que concerne a condução do procedimento investigatório criminal número 18/2015, Operação Coffee Break, venho pelo presente esclarecer que, com a anuência do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Humberto de Matos Brites, permanecerei na coordenação do grupo até a conclusão definitiva dos trabalhos investigativos e posterior medidas judiciais cabíveis, estando à disposição da Procuradoria-Geral para o cumprimento de todas as diligências por ela determinadas. Esclareço também que falhas de comunicação geraram divergências que já foram completamente resolvidas no âmbito interno, estando o GAECO e a Procuradoria-Geral de Justiça imbuídos do firme propósito de dar respostas à sociedade, especialmente no que tange a investigações envolvendo atos de corrupção, que devem ser combatidos de forma implacável, observado o ordenamento jurídico vigente. A minha atuação independente, que aliás é peculiar da atuação dos membros do Ministério Público, sempre foi respeitada e garantida pela Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Dr. Humberto de Matos Brites e de todos que compõem a sua equipe, de modo que trabalharemos, como sempre fizemos, de forma incansável, até que os fatos resultantes da Coffee Break sejam levados à Justiça para a responsabilização dos envolvidos. Aproveito a oportunidade para repudiar de forma veemente os ataques que a minha pessoa e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, na pessoa do Dr. Humberto de Matos Brites, vem sofrendo por interesses escusos de alguns, que têm atuado de forma desleal e sorrateira, com o nítido propósito de desqualificar a investigação e as pessoas dos investigadores, confundir a opinião pública, pressionar o Poder Judiciário e gerar instabilidade interna no Ministério Público deste Estado. Reafirmo que a investigação do caso Coffee Break é complexa, foi conduzida tecnicamente e seus resultados certamente levarão os envolvidos a responderem judicialmente por suas condutas. Tenho certeza de que os próximos passos serão dados de forma coesa, técnica e impessoal pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que tem, hoje e sempre, suas ações voltadas à defesa da sociedade. Doa a quem doer. Campo Grande, 28 de dezembro de 2015, Marcos Alex Vera de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do GAECO. Feito isso, lidas as notas que eu acho que esclarecem um pouco aquilo que vem acontecendo ou aquilo que vem sendo divulgado, eu gostaria de, na qualidade de Procurador-Geral de Justiça em exercício, deixar claro, transparente e de modo evidente que o Dr. Marcos Alex Vera
continua na coordenação do GAECO até a conclusão dos trabalhos da Coffee Break e o ajuizamento das medidas judiciais tendentes a responsabilizar os envolvidos nessa operação. Mais ainda, o GAECO, a partir de hoje, deve ser publicado o ato no Diário do Ministério Público do dia 8 de janeiro, diante do recesso, além dos promotores que o integram, que são 4, passam a integrar o GAECO também os doutores Tales e doutor Franklin, Tales e Tiago, que já atuam na Força Tarefa, já estão desenvolvendo ações penais e ações de improbidade administrativa de fatos que tocam a Coffee Break e de outros fatos que já vêm sendo investigados e que apuram a lesão ao erário. Então, além dos 4 colegas que já integram o GAECO, teremos mais 2 colegas para que o Ministério Público possa, de forma com unidade e de forma prioritária, atender a sociedade na apuração desses fatos que causam uma celeuma. Então, isso é importante dizer para os senhores e esclarecer para a sociedade. E mais, como foi dito aqui na nota, dos inúmeros procedimentos já instaurados no âmbito da Força-Tarefa, que são mais de 40, das inúmeras ações de improbidade administrativa já ajuizadas e das ações penais já intentadas, o Ministério Público já conseguiu o bloqueio, a indisponibilidade de valores que somam milhões de reais, para que possamos, além de responsabilizar os envolvidos nesses casos, poder recuperar para o erário valores que foram indevidamente desviados. Então era isso que o Ministério Público gostaria de deixar claro aos senhores, claro à opinião pública, e abrir aqui a oportunidade para que os senhores perguntem, esclareçam as dúvidas que tiverem mediante a inscrição aqui com o ordonês. Durante todo o processo da Coffee, como que fica a avaliação do público e também sobre uma possível investigação da corregedoria na postura de Marcos Alex em situações externas contra o Marcos Break? Em relação aos vazamentos, ou notadamente o relatório, que é o que foi divulgado, até a elaboração do relatório, o procedimento não estava sob sigilo. O sigilo desse procedimento foi decretado pela Procuradora-Geral em exercício à época, a doutora Amara, após a divulgação por órgãos de imprensa. Mas todos os advogados que solicitaram no papel tiveram acesso ao relatório. Então isso efetivamente aconteceu e não houve na divulgação do relatório nenhuma quebra de sigilo, porque até então o procedimento era público e sem um decreto de sigilo. Em relação à corregedoria com o Marcos Alex, eu não tenho nenhum conhecimento de qualquer instauração de procedimento da corregedoria para apurar a conduta do promotor Marcos Alex. Mesmo porque não é do meu conhecimento pessoal e profissional qualquer ato que ele tenha feito que macule a nossa lei orgânica do Ministério Público. Ao contrário, tenho o Marcos Alex como amigo pessoal, tanto que eu fui o primeiro que o indiquei para integrar o GAECO e como profissional exemplar. Há uma questão, como eu disse aqui, que o Dr. Marcos Alex, há um ano atrás, ele vem conversando comigo, porque eu sou Procurador-Geral de Gestão e Planejamento Institucional, expondo situações pessoais
que o levavam a sair do GAECO. Pela qualidade profissional dele, eu sempre insisti e sempre fui atendido, tanto por ele quanto pelo Procurador-Geral de Justiça, da necessidade da manutenção dele no GAECO. Especialmente nesse momento, como a Operação Coffee Break ainda não resultou na adoção de medidas judiciais, tanto eu, quanto o Dr. Humberto, quanto o Dr. Marcos Alex, e especialmente também em razão de todas as informações desencontradas que foram divulgadas nesses últimos dias, entendemos necessária a manutenção dele para que a Operação Coffee Break termine com a adoção das medidas judiciais cabíveis, sendo assinada a eventual denúncia tanto pelo Procurador-Geral de Justiça como também pelo Dr. Marcos Alex, para que possamos então encerrar no âmbito do Ministério Público essa operação e discutirmos no âmbito do Poder Judiciário a ação penal. Com relação às essas investigações realizadas pelo GAECO, o senhor considera que o que foi publicado a respeito desses últimos assuntos que foi feito de acesso do Ministério Público é uma forma, o senhor considera como uma forma de prejudicar a atuação do Ministério Público? Eu vou ser bem sincero, como eu disse aqui, tanto eu como Procurador-Geral em Exercício, como o Dr. Marcos Alex, na nota que ele deu. Encerrada uma fase da investigação, com a confecção do relatório e sem a análise formal do Procurador-Geral de Justiça, vários fatos foram divulgados, muitos inverídicos, o que causa celeuma, dúvida, e que só vem a beneficiar aqueles que são investigados pelo Ministério Público. Essa tentativa de enfraquecimento do Ministério Público, infelizmente, só prejudica a sociedade e favorece aquelas pessoas que estão envolvidas com lesão aos cofres públicos. Não favorece mais ninguém. Esse é meu ponto de vista e não é o meu ponto de vista pessoal, é o ponto de vista institucional, tanto do GAECO quanto da Procuradoria-Geral de Justiça. O doutor Marcos Alex falou na nota de uma falha, de uma divergência de comunicação. E eu queria saber o que, assim, se o senhor detalhasse um pouco o que foi essa falha. E uma outra informação que saiu logo das redes sociais, que o Marcos Alex teria ofendido, né, o Blitz aí por uma mensagem no WhatsApp. Eu queria saber se isso foi uma foto, porque como é que vazou essa situação? Como vazou, como chegou à imprensa, aí eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas o que aconteceu? E de forma transparente, como tanto o Marcos colocou, quando houve a confecção do relatório, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul estava tendo o seu congresso estadual com a presença, foi numa sexta-feira, de diversos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público aqui. Houve um erro de comunicação na divulgação do relatório pelo GAECO e na chegada desse relatório ao Procurador-Geral de Justiça. Houve uma divulgação na sexta-feira e esse relatório só chegou às mãos do Procurador-Geral de Justiça no fim da tarde de segunda-feira. Diante dessa divergência entre a publicação e o recebimento, houve sim uma divergência procedimental em relação à forma procedimental que se deu a entrega desse relatório entre o Procurador-Geral de Justiça e o coordenador do GAECO. Fato esse que já foi superado diante da necessidade de preservação das investigações e da necessidade de unidade institucional. Em relação a ofensas pessoais, não são do meu conhecimento. Boa tarde. Vou continuar nessa linha
Tá ligado? Mas vou continuar nessa linha das fofocas, do clima tenso. No caso, vai existir alguma mudança de estratégia nas investigações? Isso pode ter algum tipo de represália das pessoas que estão sendo investigadas? Porque existe um clima obscuro no meio dessas investigações. E se existe agora um prazo? Quais vão ser as mudanças de estratégia? Bom, a estratégia de investigação, ou linha de investigação, ou forma de atuação, não vai ter nenhuma alteração. Né? O GAECO continuará atuando na mesma linha de investigação que vem atuando desde o início. A única mudança que vai ter vai ser que as comunicações para a imprensa passam a ser centralizadas na assessoria de comunicação do Procurador-Geral de Justiça e no gabinete do Procurador-Geral de Justiça, para que evitemos informações desencontradas que causem celeuma interna e externa, notadamente porque essa operação é de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Prazo. Eu não gosto de trabalhar com prazo, porque acaba se impondo tanto uma expectativa para os órgãos, como uma expectativa para a sociedade. Mas o que eu posso assegurar? Que iremos terminar essa investigação e oferecermos a ação penal, a denúncia, a acusação formal, no prazo mais exíguo de tempo possível, sem que haja, prejuízo da apuração e respeitando os direitos dos investigados. Nós não podemos deixar aqui uma coisa que sempre me preocupa, enquanto membros do Ministério Público, nós apuramos sim fatos que são criminosos, mas nós só podemos acusar os investigados depois de uma acusação formal e entendê-los como culpados depois de uma decisão judicial transitada em julgado. É uma garantia da Constituição e o Ministério Público tem que respeitá-la. Felipe Bonifácio, Diário de Chicago. Meu não é. Eu só gostaria de voltar. É aqui, ó. Só. A coordenação do GAECO, começar pela última pergunta, a coordenação do GAECO ainda não está definida. Nós vamos passar por um período de transição entre o Dr. Marcos Alex e o próximo coordenador, que nós estamos deliberando, que provavelmente vai ser um dos membros que integram o GAECO. O que nós já foi deliberado é que quem for coordenador do GAECO não irá atuar nas investigações. Ele irá simplesmente atuar como coordenando os demais promotores que atuam na investigação e fazendo as análises que a própria resolução que dispõe o GAECO acaba determinando. Atuando na investigação e atuando como coordenador, às vezes causa um acúmulo excessivo de atribuições e algumas dificuldades de comunicação próprias da atividade investigativa. O segundo ponto, se a cúpula do Ministério Público ficou satisfeita ou insatisfeita. Eu vou deixar claro, isso eu vi em vários órgãos de imprensa que teria causado insatisfação. Não causou nem satisfação, nem satisfação. O Ministério Público, o Procurador-Geral, está analisando o relatório e saíram várias versões sem que ele tivesse sequer tido tempo para fazer análise, não só do relatório de 240 e poucas páginas, mas das provas que embasam a confecção do relatório. O relatório marca apenas um resumo das investigações.
O que pauta a atuação do Ministério Público e o oferecimento da denúncia são as provas que estão produzidas no interior do procedimento criminal. E essas provas que são objeto de análise, para que nós possamos oferecer uma denúncia, uma acusação formal ao Poder Judiciário, não basta menção a nomes no relatório, mas sim a provas que embasem de modo concreto aquela atuação de todos os personagens. E essas provas que são hoje objeto de análise. Eventuais novas diligências com oitiva de outras testemunhas ou de outras pessoas, se necessárias, serão feitas agora em janeiro, para que nós possamos finalizar essa investigação e, repito, oferecer uma acusação formal perante o Poder Judiciário. Juliana Vilas Boas, capital Livre. Eu gostaria de saber. Boa tarde. Eu gostaria de saber, porque o relator das investigações na Câmara, o vereador Ayrton Araújo, no último dia 22, ele deu como arquivado a investigação feita pela Casa, alegando que o GAECO não tinha mandado o documento, este documento que o senhor citou como etapa final, entregue, de 200 páginas, e que por isso não teria provas cabíveis e que ele ia encerrar a investigação da Casa. E eu gostaria de saber se é verdade ou não e o porquê que o GAECO não forneceu esse documento, sendo que ele deixou em aberto que quando recebesse poderia reabrir ou não, mas que agora ele estaria encerrando o caso. O GAECO mandou esses documentos? Primeiro, a investigação da Câmara, respeitando a independência e a autonomia do Poder Legislativo, é um órgão, é um fato interno à Câmara dos Vereadores. Então, o Ministério Público, e eu na qualidade de Procurador-Geral em exercício, não me manifesto, porque não seria ético nem legal, sobre o conteúdo da investigação feito pela Câmara dos Vereadores. Notadamente, em relação ao relatório, a Câmara Municipal pediu esse relatório, depois que havia sido decretado o sigilo, e que não poderia ser entregue, porque já haviam sido inseridos naquele procedimento documentos que estão cobertos pelo sigilo e que não poderiam ser dados conhecimento a pessoas outras que não os investigados e o Poder Judiciário. Flávia Lima, Campo Grande Livre. Boa tarde. Não, sim, você tem toda a razão, e a sociedade sempre... Como eu disse, claro, eu não gosto de trabalhar, não gostaria de trabalhar com prazo fatal. Então, olha, dia tal vai ser ajuizada a ação. Porque não é uma questão matemática, nós trabalhamos com provas, com seres humanos e com convencimento jurídico. Mas é uma investigação complexa que necessita de ponderações jurídicas aprofundadas para que possamos não só ajuizar uma denúncia, mas obter êxito no provimento do Poder Judiciário. Mas tentando, sendo objetivo na sua pergunta, tentaremos nos próximos 30, 60 dias, no máximo, estarmos com a denúncia formalizada perante o Poder Judiciário. Alessandra Carvalho, Foco Mídia. As investigações, ou melhor, a análise das investigações vem sendo feita. Tá? Existem promotores que estão analisando, promotores que estão trabalhando. O Dr. Marcos Alex retorna no dia 7 de janeiro, reassume a coordenação do GAECO,
e juntamente com os demais promotores que integram e que passam a integrar o GAECO, vão fazer a análise de eventuais diligências que pendem para podermos finalizar essa investigação e levarmos a denúncia ao Poder Judiciário. Em relação às manifestações, o Ministério Público defende a livre opinião e o direito de manifestação. É bastante gratificante para mim, como membro do Ministério Público, ver que a sociedade confia na instituição, confia nos seus membros e exige do Ministério Público uma atuação firme, segura, honesta, íntegra e transparente para que mostre à sociedade não só o que está fazendo, mas o resultado dessas investigações. É fato que nessa quadra da história ninguém mais suporta a corrupção, ninguém mais suporta a lesão ao erário público. Ninguém, e muito menos nós no Ministério Público. Como eu disse aqui na nota que vai ser distribuída aos senhores, o GAECO, desde 2010, mudou a feição para priorizar o combate à corrupção e à lesão aos cofres públicos. Se essas manifestações hoje acontecem, é porque confiam que o Ministério Público e confiam que o GAECO, como parte do Ministério Público, continue a atuar na defesa da probidade administrativa e dos cofres públicos. Senhor Sérgio Cruz Via Moreno. Senhor Joel Silva, Boa tarde. Boa tarde, Joel. Eu tenho que perguntar de uma maneira meio simples, porque eu preciso falar meio simples também. Eu sempre ouço você lá na rádio. Mas eu penso assim, isso pelo que cobram da gente. Claro. Né? O Dr. Marcos Alex está frente a uma investigação aí que todo mundo está querendo saber o que vai acontecer. Aí entra em férias. Aí, essas coisas é que deixam as pessoas perguntarem por que é que tem que ter férias, eu acho que tem que ter. Mas são momentos muito cruciais, entendeu? Esse é um ponto. O segundo ponto é essas informações que chegam a alguns sites, alguns veículos, chegam por um lado, não tinha como centralizar isso para sair. O senhor disse isso. Mas beleza, eu não vou ouvir só o procurador-geral, eu não vou ouvir o cara da ponta, né, o Marcos Alex da vez. Essa é aquela nossa preocupação, porque eu gosto de entrevistar e falar com o cara que está lá, com o soldado também, né? Mas eu acho que isso é o que deu margem para várias interpretações. Então precisa achar uma solução e outra. Né? Só agora que isso aconteceu, dá a impressão que nós, quando eu digo nós imprensa, nós Ministério Público, nós não estávamos preparados para enfrentar isso. Né? Porque o papel da gente, enquanto imprensa, é levar para a sociedade isso aí. Né? Eles vão nos questionar. E a gente precisa disso, dessa linha direta aqui, de estar perguntando e estar falando. Isso vai continuar? Vamos ter esse acesso? Vamos por partes. Primeira pergunta. A questão de férias do Dr. Marcos Alex, do Dr. Humberto, eu como Procurador-Geral de Gestão e Planejamento Institucional, Procurador-Geral adjunto, quem define as férias sou eu. Então, todos os pedidos de férias são feitos para mim. E as férias são pedidas em determinados períodos do ano. Então, eu tenho abril e agosto, que os promotores pedem as férias para que eu organize a escala de substituição e as defira. E as férias do Dr. Marcos Alex já tinham sido pedidas anteriormente. Se a gente tivesse uma bola de cristal para saber o que aconteceria 3 meses, 4 meses depois, talvez não desse. E ele já tinha, além das férias, viagem marcada com a família, o que é bastante justo. Então foi por isso que aconteceu. E você foi feliz, Joel, porque às vezes parece para o público externo que tirou férias agora, na hora que... Não é verdade. Isso tem que ser deixado bem claro. Não é verdade. Mas, relacionamento imprensa e Ministério Público. Eu até comento aqui, comentei tanto da doutora Ariadne, doutora Jaceguara, doutor Alexandre Magno, eu sempre comento da necessidade do aperfeiçoamento
da comunicação institucional com a imprensa. Nós temos que fazer a meia-culpa do Ministério Público. Por vezes, informações chegam desencontradas a vocês mesmos da imprensa e causa celeuma e desinformação ao invés de informação. Então isso nós estamos tentando melhorar, porque é um aperfeiçoamento perene entre imprensa e Ministério Público, para que possamos evitar que esses assuntos aconteçam. O contato direto com o promotor de justiça, por vezes, é necessário. No entanto, quando atuamos em grupo especial de combate ao crime organizado, na força-tarefa e em vários outros grupos do Ministério Público, as comunicações durante a investigação, feita diretamente por aquele que está investigando, às vezes causam mais problemas do que informação. Então nós, instituição do Ministério Público, estamos repensando algumas posturas nossas e tentando aprimorar o nosso setor de assessoria de comunicação para que possamos ter esse contato mais a miúde, mais transparente e mais sério. João Flores, Rádio Web. Desculpa. Algumas investigações históricas do Ministério Público não devem ser processo de processo público, baseado justamente nesse tipo de resultado, por causa da vulnerabilidade das informações publicadas. O senhor falou, o senhor entende que essa investigação acabe não dando de nada ou coisa alguma daquilo que a sociedade espera? Veja bem, eu disse aqui, algumas das perguntas, que o Ministério Público tem que trabalhar com provas. Nós não podemos fazer condenações antecipadas, nem julgamentos antecipados das pessoas. Não é porque eu digo, é porque a Constituição Federal assim dispõe. Nós vamos analisar provas, iremos fazer essa análise de modo frio, técnico e com competência. No entanto, quem julga é o Poder Judiciário. E após oferecida a denúncia, o Poder Judiciário é quem detém competência constitucional para dizer se é culpado ou não. Quero deixar claro, entretanto, que oferecida a denúncia, para o Ministério Público existem provas suficientes para levar à condenação aqueles que serão denunciados.